Quando contratamos um profissional que é de uma área diferente da nossa, é muito comum que termos técnicos sejam utilizados e a gente não entende. E às vezes fica até com vergonha de perguntar. Ou tá com tanta pressa que acaba aceitando aquilo ali sem entender exatamente o que está acontecendo. Já aconteceu com você de ir numa consulta médica e não conseguir entender o que o médico estava dizendo? É mais ou menos isso, mas acontece com todas as profissões. Eu, pelo menos, nunca aceito apenas receber um nome. Eu sempre pergunto o que está acontecendo, se é vírus, se é bactéria, o que pode ser feito além do medicamento. E em alguns países, eu gostei muito de saber, quando eu fiz a minha pesquisa na área da saúde, de que existia um atendimento por outros profissionais. Em alguns lugares, os enfermeiros conversam com os pacientes para ver se ficou alguma dúvida ou se precisa repassar o que foi falado. Em outros, também o farmacêutico confere se a pessoa ficou com alguma dúvida de como consumir o medicamento. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu não vou falar da saúde aqui. Eu sou Gisele, sou advogada, trabalho há 20 anos na área contratual e eu percebo que muitas vezes no atendimento a clientes isso também acontece. Às vezes as pessoas ligam correndo e querem, doutora, quero fazer um contrato. E não existe informação suficiente para eu poder atender a pessoa de forma adequada. Começo a fazer perguntas e a pessoa nem sempre tem as respostas, ou nem sempre está disposta a dar a atenção que é necessário o caso. Porque existe o contrato, que é um instrumento escrito, e existe a contratação, que é um processo. E muitas vezes na contratação, ou para a contratação, nós pedimos alguns documentos. Mas eu vou deixar para explicar sobre isso e o quanto pode fazer diferença mais para frente. Eu queria trazer para vocês um exemplo que eu tive e que eu acredito que fique muito bem ilustrado o que significa isso de ruído de comunicação entre cliente e prestador de serviço. Isso pode te ajudar, tanto se você for prestador de serviço, quanto se você for conversar com algum advogado. Eu vou fazer aqui em relação a contratos, mas talvez também você possa utilizar e ser interessante em relação a outros assuntos jurídicos. Uma pessoa que eu conheço me ligou e falou, olha, eu vou vender lá na loja que tem aqui na rua de casa, fica lá na esquina. Eu conheci o nome da loja, então assim, preciso do contrato. Assim, vender lá na loja. Se você vai vender lá na loja, você é vendedora da loja. Quando vai trabalhar para alguém, é o empregador que define o contrato. Não existe essa do empregado definir cláusula contratual. Pode negociar uma coisa ou outra, mas a estrutura do contrato quem dá é o empregador. Aí eu comentei com essa pessoa, falei, olha, mas se você vai trabalhar lá, será que essa pessoa já não tem uma minuta? Ela disse, não, eu é que quero colocar no papel porque ela quer fazer de boca. Eu falei, de boca não vale a pena porque depois quem garante como que foi combinado, né? Porque se reiteradamente existem parcelas pagas, você até consegue confirmar, comprovar o que foi combinado. Mas se não existe isso, é uma palavra de uma contra a da outra. E se uma nunca depositou na sua conta, você não tem comprovante nenhum.
de que teve um valor combinado, ou qual valor foi combinado. Falei, bom, também pensei comigo, se ela quer verbalmente, talvez não seja uma relação de emprego. Aí eu perguntei, mas como é que você vai fazer isso? Essa cliente falou, não, vai ter um fixo mais uma comissão. Eu falei assim, comissão sobre a venda? Ela disse, comissão sobre a venda. Eu falei, bom, então, essa comissão sobre a venda, eu falei assim, ela te falou se ela vai te colocar como CLT, se ela quer que você seja PJ, comentou? Disse, não comentou nada. Eu vou pagar para ela e ela me dá uma comissão, ela ganha uma comissão. Aí eu falei, como assim? Você vai trabalhar na loja dela e você vai pagar para trabalhar na loja dela? É algum curso, algum treinamento? Não, foi o que ela me disse. Eu faço as bijuterias. As bijuterias vão ficar lá na loja dela. E eu vou lá quando ela precisar. E aí ela vai ganhar um percentual pelas bijuterias que eu vender na loja dela. Aí eu fiquei pensando, você vai deixar lá? Aí eu fiquei na dúvida, né? Porque tem um contrato em que você entrega em consignação os objetos e de tempos em tempos faz um inventário. E aí os valores são apurados e ajustados. E tem a seção de espaço, que você diz, olha, você pode usar tantos metros quadrados e em troca dessa metragem, pela um valor para rachar a água, a luz e o espaço, você paga um X. Quase como se fosse um aluguel, mas não chega a ser uma sublocação. Até porque muitos contratos de locação não autorizam sublocar. Então você faz uma cessão de espaço. Mas para mim não estava muito claro o que ia acontecer neste contrato, que para essa cliente era apenas eu vou vender lá na loja aqui da rua de casa. Então, para vocês terem uma noção, isso foi uma conversa de mais de hora e eu não consegui descobrir o que exatamente ela precisava. Como eu gosto muito de conhecer a operação e de ver na prática como funciona, ou quando não dá para descobrir na prática, eu procuro exemplos os mais diversos possíveis, além daqueles que o cliente dá, para descobrir como seria o normal ou a prática de mercado daquela contratação. Eu perguntei para ela se ela se importava que eu fosse até a loja com ela para descobrir exatamente o que ia ser feito. Ela disse, não tem problema, marcamos um dia. Eu fui lá, eu perguntei, como é que vocês combinaram? Ela me falou, confirmei, né, se a outra pessoa não tinha já uma minuta de contrato, porque isso às vezes acontece, a pessoa contrata o advogado, pede para fazer uma minuta, você quebra a cabeça fazendo e depois descobre que a outra parte não aceita negociar. Ou você adere ao que ela já tem, ou não tem negociação. Então esse também é um cuidado que precisa ter. Não entre em contato com um advogado pedindo o contrato se o que você precisa é analisar a minuta da outra parte. Mas vamos voltar aqui na história. Eu fui lá, visitei e, para resumir, o combinado era o seguinte: os produtos, as bijuterias, iam ficar em consignação nessa loja. Nos horários de pico, quando a dona da loja não desse conta de tudo, ela ligaria para a mulher que faz as bijuterias e ela ajudaria na venda. E isso não influenciaria no percentual das bijuterias, que segundo elas era um percentual bem mais baixo que do mercado. Em compensação, como estava servindo como um cartão de visitas
para a artesã que fazia as bijuterias, ela aceitava rachar a conta da luz, da água, do espaço. Mesmo eu sendo advogada da artesã, como a artesã havia concordado e na presença dela, eu conversei também com a outra parte. Isso facilitou muito a redação do contrato. E eu precisei de algumas documentações que a loja tinha e não houve problema. Quando se pede a documentação influencia em alguns quesitos do contrato, que eu vou falar em seguida, mas ela é essencial para o processo de contratação, porque o contrato não é apenas assinar. Existem algumas precauções que precisam ser tomadas antes da assinatura, porque você não pode dizer depois que você não sabia. Um exemplo que para mim ficou mais evidente, acho que é fácil de entender, foi uma vez que um cliente ia fazer um contrato. Na verdade, ele acabou fazendo, mas nós mudamos as condições contratuais. A previsão inicial era contratar refeições transportadas para 80 pessoas, se não me engano, ou algo assim, durante 3 meses, que era o período em que ia ser feita a reforma na sede da empresa. Quando eu fui fazer a contratação, o contrato estava certo, ninguém questionou, ia ser assinado. Porém, quando eu fui fazer a contratação, algo que eu nem pedi para a empresa, mas que é de praxe o jurídico fazer, eu fui verificar o CNPJ. A verificação do CNPJ feita pelo jurídico é diferente da verificação feita pelo financeiro. O financeiro vai ver se tem crédito, se tem alguma anotação, se está devendo. Por um prestador de serviço, o que o jurídico verifica em relação ao CNPJ, tem outras documentações, mas em relação ao CNPJ, é a atividade econômica da empresa. Porque aquela fichinha que consegue consultar de graça no site da Receita Federal, onde você coloca o número do CNPJ, ali é possível verificar quais as atividades, chama CNAE, né? Mas quais atividades econômicas da empresa. E nesse caso, era uma sapataria. Então imagina só, você está contratando por um período de 3 meses, 80 refeições por dia de uma sapataria. Se der problema nessa entrega, o que você vai dizer? Ah, a sapataria me disse que ia entregar 80 refeições. Eu acreditei e agora, sei lá, deu problema, quero rescindir? Não dá, né? No mínimo tinha que ser algo referente à alimentação. Nesse caso, não se mudou o fornecedor, porque o preço era muito competitivo e não dava mais tempo para procurar outra pessoa, outra empresa. Fechou-se contrato com ela, mas mudou-se as condições de pagamento. Passou-se a pagar diariamente. Então, em vez de pagar, que ia ser feito um adiantamento, 50% na entrada, para que a empresa pudesse comprar os mantimentos, porque eles iam montar toda a estrutura. Aí tinha uma série de relações lá, de amizade, empresa privada pode, que justificava essa contratação. Não vou entrar no mérito. Mas em relação aos demais sócios, não dá para você contratar uma sapataria para oferecer refeição. Então, acabaram fazendo até a empresa conseguir. Porque a primeira coisa que eles falaram, ah, não, nós vamos mudar o CNAE. Eu falei, então me apresenta o protocolo, né? O pessoal fala, ah, e a burocracia. Eu falei, bom,
Se é a burocracia, você já pediu. E não tinham pedido. Então, o jurídico vira chato porque precisava disso. Mas é importante. Um outro exemplo que eu tenho foi uma vez que eu pedi uma foto aérea de um terreno que era no meio do nada. Assim, você lia a matrícula e todos os limites do terreno eram outros terrenos. Falei, hoje em dia é fácil, né, uma foto. Quando fui olhar a foto, passava um riacho no meio do terreno. E eu sabia que o cliente queria construir ali. Aí eu peguei e falei, olha, não está descrito da matrícula, porque não é limite do imóvel. Hoje é mato, não dá para ver, mas tem um riacho aqui. Vocês vão querer continuar comprando? Será que o preço está bom por conta disso? Ou será que ficou caro por conta disso? Como é que é o projeto? E aí deu uma certa confusão, mas mudaram algumas condições lá de pagamento e no final o acordo fechou. Mas não houve o fator surpresa. Imagina se compra o imóvel, faz o projeto e aí na hora da construção descobre que tem um riacho passando. Algo evitável. Se nada tivesse nesse terreno, o pedido da foto seria mera burocracia. Todo mundo bufa e reclama disso. Então, mas isso tem a ver com a contratação. Está embutido no serviço contrato. Então, isso é uma coisa que você pode mencionar. Você pode falar quando conversa com o advogado, olha, não estou preocupado com a contratação. Me faz um contrato em tese que eu vou falar para os meus clientes ou para quem quiser contratar comigo, que ou aceita assim ou não aceita. Algumas empresas trabalham dessa forma. Você faz uma minuta que seja favorável a eles, com 2 ou 3 opções das cláusulas que geralmente dá problema. Então, eles têm versão A, B e C do contrato e fora dali não tem negociação. A equipe toda fica ali dentro. E tem a empresa que fala, não, eu quero que você me acompanhe do início ao fim, não só com a minuta do contrato, mas também com todo o procedimento de contratação, para saber que eu não estou assinando nenhuma besteira. E aí vem aquilo que eu comentei lá no início. Se você na primeira reunião com o advogado já chega perguntando se pode ou se não pode fazer, qualquer coisa que o advogado ou a advogada te falar é em tese. Não dá para saber. Tem às vezes cliente que chega e acha que está sendo esperto e pergunta, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E quando você vai ver, nunca mais aparece, como se tivesse tido uma consulta jurídica de graça. Mal sabe a pessoa que aquelas informações que ela passou não são suficientes para ter uma orientação correta, né? O que o advogado falou foi uma orientação muito superficial. É preciso analisar a documentação, todos os fatos, conferir se aquilo que está sendo falado é realmente o que pode ser demonstrado, porque muitas vezes as pessoas têm a versão delas dos fatos e quando você vai ver a versão dos fatos dos outros, é muito mais verossímil, é muito mais fácil acreditar e entender na versão dos outros do que na versão da pessoa que te procura. E aí muda completamente o posicionamento de defesa. E outra sugestão, então, pensando aqui no tema desse vídeo, que é como otimizar o atendimento por advogados, antes de procurar, pensa bem assim, o que eu vou precisar? Eu preciso de um contrato? Eu estou em briga com alguém e eu já quero processar? Ou será que dá para dar uma parada,
colocar uma outra pessoa para tentar negociar. Porque muitas vezes as pessoas só me procuram para negociar porque a outra pessoa já contratou advogado. Mas você pode pegar e falar, não, deixa eu contratar alguém aqui para falar no meu nome. Não tem o menor sentido as pessoas se desgastarem numa relação comercial ou numa briga, ou num diz que me diz que, sendo que existem profissionais que têm como profissão exatamente falarem em nome delas. Aí deixa todo o desgaste, toda a briga para os advogados que não estão envolvidos emocionalmente na questão. Geralmente, 95% das vezes, a negociação flui muito melhor. E se você chegar à conclusão, seja que você quer processar, seja que você quer negociar, seja que você quer um contrato novo, quer uma notificação ou qualquer outra orientação, já organiza o discurso, aquilo que vai falar, do que você precisa, mas não precisa se preocupar com o nome. O que você precisa? Eu preciso formalizar como vai ser a venda das bijuterias, no caso dessa minha cliente. Ok. E aí eu faria outras perguntas. Dá para pensar também como vão ser todas as etapas. Se você conseguir pensar em todas as etapas, a informação chega mais redonda. Por exemplo, vou entregar as bijuterias. As bijuterias ficarão lá até serem vendidas. Em casos excepcionais, ou sempre que for necessário, eu também compareço para ajudar a vender. Por esse serviço, não vai ser cobrado nada. Cada negociação é de um jeito. O que o advogado vai te ajudar é como fazer da forma mais clara e que dê menos problema. Uma outra questão, por quanto tempo? Porque, e aí isso foi, por exemplo, nesse caso lá da bijuteria, eles iam falar, enquanto estiver bom. Eu falei, eu não posso dizer que é enquanto estiver bom, porque se uma resolve não ter, a outra fica com a mão na frente e outra atrás, né? A loja resolve fechar e de uma hora para outra minha cliente ia ficar sem ter onde vender as bijuterias. E aí nós combinamos uma data que coincidiu com o final do contrato de locação, até para não obrigar a outra a continuar vendendo, se ela nem ia estar mais no imóvel, de repente, se a locação não fosse renovada. Esses são alguns exemplos que eu espero que deixe mais tranquilo para falar com o advogado. Às vezes o pessoal acha que porque é doutora, porque é doutor. Eu, no caso, tenho doutorado, mas é de praxe chamar de doutor ou de doutora, que nem os médicos. E a relação pode ser muito tranquila, muito perrengue pode ser evitado contratando advogado. Antes que eu esqueça, se ficou alguma dúvida, se tem algum assunto que seja do seu interesse, comenta aqui que eu faço um vídeo a respeito. Aguardo você no próximo vídeo.